Bom, mês de maio, mês da família, nós estamos refletindo sobre esse assunto absolutamente importante para a vida da igreja. A família é a base da igreja, né? É a partir de famílias que nós construímos uma igreja. A gente não constrói a igreja de outra coisa, porque quando a gente olha o plano original de Deus, não está escrito lá que Ele formou uma igreja, está dizendo que Ele formou famílias, né? E as famílias se reúnem, e a reunião dessas famílias formam a igreja. Por isso que nesse mês de maio a gente sempre dedica, todos os anos, meditações acerca da importância e do quão é fundamental a família. A família, ela é, não à toa, aquilo que é mais atacado pelo mundo, né? Se a gente pegar absolutamente qualquer assunto, qualquer polêmica, qualquer modernidade, qualquer coisa nova que se inventa, é contra a família. Se você parar para pensar, você vai ver que de alguma forma ela busca atacar a família. Porque se você destrói famílias, você destrói relacionamentos, você destrói legado, você destrói a construção da próxima geração. E uma geração que ela é criada sem uma família, sem referências paternas, sem estrutura, você faz o que você quiser com ela. Você consegue levá-la para onde você quiser, você consegue ensinar o que você quiser, você consegue transformá-la naquilo que você quiser. Se você gosta de ler, eu vou te indicar um livro que ele não é um livro cristão, mas ele te mostra a ideia de um mundo sem família. Ele se chama Admirável Mundo Novo. É um livro bem antigo, é um livro de ficção científica, e ele mostra um mundo no futuro, onde a tecnologia tomou conta, e as pessoas não são mais feitas em casa, elas são feitas em laboratórios. E elas não têm famílias. Desde que elas nascem, elas são tratadas por enfermeiras e elas são colocadas em uma sociedade onde esses cuidadores vão educando essas crianças e eles todos são educados e providos a partir do programa que aquele universo, que aquele mundo provê eles. E eles vão sendo ensinados e o mundo vai crescendo. E você vê como é a dinâmica de um mundo onde as relações pessoais não são baseadas em famílias. E aí um dia eles encontram uma ilha num lugarzinho escondido. A gente sabe que é os Estados Unidos, porque ele deixa muito claro que é a América. E lá ele encontra uma tribo de bárbaros. E os bárbaros, eles têm filhos da maneira natural. E eles vivem em casas, e onde dentro dessas casas tem um homem vivendo com uma mulher e eles têm os seus filhos. E isso é um absurdo. E aí eles trazem esse primata, que vive nessa coisa que eles chamam de família, para viver na sociedade deles por um tempo. E eles ficam fascinados pela vida que ele vive. E aí você vai ver a dinâmica acontecendo. É um livro bastante interessante, ele deve ter filme sobre isso, eu não me lembro exatamente, mas vale a pena você ler para você imaginar como seria um mundo sem uma família que funcione. De novo, não é um livro cristão, mas ele vai te dar uma visão bem interessante do que seria um mundo em que a família não é o centro das coisas. Olha, já dou spoiler que vai dar tudo errado. Tudo vai dar errado nesse livro. Mas muito bem, hoje é um dia especial para a gente, é um dia das mães, e a gente quer aproveitar essa oportunidade para falar das mulheres. Então, já que são as mães, então a gente vai falar sobre as mulheres, né? Uma família, como a gente disse, ela é formada de um homem e de uma mulher, e esse homem e essa mulher constroem esse lar, e esse lar tem a sua prole, né? Tem a sua descendência, e aí a gente começa a ter uma família. Então, parte fundamental daquilo que é a família é a mulher, e como hoje é o Dia das Mães, a gente vai falar sobre essa personagem fundamental, que é a mulher. Eu e o Leandro tiramos no par ou ímpar quem que ia falar, porque um de nós ia ter que apanhar, né? A hora que chegar em casa, a mulher vai pegar e eu perdi, então orem por mim no final, né? Eu vou ter que enfrentar a patroa e o negócio vai ser feio. Mas muito bem, eu quero não falar mal de mulher hoje, eu não vou fazer piadinhas, tá? Eu não vou falar que a culpa é de vocês, eu não vou falar, tá? Eu prometo que eu não vou fazer isso, tá bom? A gente vai falar das mulheres a partir do texto de Gênesis 2, que a gente já leu na semana passada. Eu convido que você abra a sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura. Na semana passada a gente fez uma leitura maior. Essa semana a gente vai ler só do versículo 18 de Gênesis 2 até o versículo 24. Gênesis 2, do versículo 18 até o versículo 24. Eu vou ler na Almeida, porque na NVI ele muda a palavra. Não tem nenhuma perda significativa, mas ele muda a palavra e eu queria usar a versão que tem essa palavra, tá? Diz assim: Disse mais o Senhor Deus:
Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja idônea. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse nome seria o deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, aves do céu, todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora idônea para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia lhe tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonharam. Muito bem, vamos orar? Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que foi lida. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor ilumine as nossas vidas e nos conduza, Pai, na compreensão daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pedimos, Pai, que a sua palavra faça morada nos nossos corações, que ela transforme as nossas vidas e que nós possamos ser edificados pelo entendimento dela e que ela possa mudar as nossas vidas para que nós sejamos homens e mulheres segundo a tua vontade. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Muito bem. Quando a gente lê esse texto de Gênesis 2, contaminados pelo nosso tempo, com a cabeça de quem lê esse texto agora, no ano de 2025, você provavelmente é levado a ter algumas conclusões ruins a respeito desse texto, especialmente se você é mulher. Eu sei, é a palavra de Deus, e na sua cabeça você fala assim, é bom, porque foi Deus quem mandou escrever. Mas você lê e você fica incomodado, eu sei que você fica. Primeiro porque parece o seguinte, parece que Deus fez um negócio para o homem e deu para ele, como se fosse uma propriedade dele. Parece. Você pode chegar nessa conclusão. Parece que ela é secundária. Ela é a ajudadora. É a auxiliar. É a assistente. Auxiliar de escritório. É o meu oficial. Não é isso que parece? Parece isso. Parece que é a estagiária do homem. Parece. Talvez você leia e você olhe o seguinte. Olha só. Ele deu ela como ele criou os animais. A fêmea do macho só. Ela é só o objeto que foi feito para satisfazer ele, para cuidar dele, para ficar ali com ele. Mas se tem uma coisa que esse texto não fala, é isso. E por isso que eu queria me concentrar hoje nesse trecho, nesse texto, e explicar e depois que já está tudo pronto, ele cria a mulher. E para a mulher ele fala assim, bota freio nesse cara. Ele foi feito para ir, para fazer. Ela foi feita para não deixar ele fazer isso. Porque se deixar, ele vai embora. Ele foi criado para isso. A mulher segura ele. E aí você vai começar a entender quando o Provérbios 31 fala que a mulher sabe edificar o lar. Porque o homem vai fazer. Vai fazer. Se ele é um homem, ele vai fazer. Por isso que é da natureza do homem gostar de construir, gostar de mexer, gostar de fazer, gostar de ir, plantar, mexer com coisa, mexer com bicho, não tem muito medo das coisas, resolve, faz e acontece, e ele vai, e ele vai, e ele vai, e se você deixa, a Ariana sabe, é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele está lá enfiado, resolvendo as coisas dele e fazendo. Se ela não põe freio, ele vai. Aí Deus vai, cria a mulher e fala, controla ele. Põe freio nele. Se oponha a ele. Porque o homem tem o instinto e a natureza dele. Foi criado por Deus para isso. A gente vai falar sobre o homem depois. Em outro momento. Vocês vão ter a vingança de vocês. Mas ele vai agir conforme a natureza dele, conforme a criação dele. Se ele não tiver alguém que ponha ele de volta no lugar, ele vai. Aí a mulher, ela é a opositora, mas ela é a opositora fiel. Ela reclama o tempo todo do marido? Não. Mas sempre que ela vê ele no perigo, ela fala, cuidado. Essa é a função da mulher.
A função da mulher é olhar o marido indo para um caminho de morte, indo para um caminho de dificuldade, indo para um caminho de destruição, indo para um caminho de ira, indo para um caminho de pecado, indo para um caminho de angústia, indo para um caminho de qualquer coisa que não seja o caminho de Deus. Ela tem a obrigação dada por Deus de se levantar e falar: esse caminho está errado. Em amor. Porque qualquer inimigo pode levantar e falar assim: ó, você está errado. E qual é o resultado disso? Briga. Contenda, porque se você falar que eu estou errado, eu falo que quem está errado é você, e aí eu vou me defender, e aí você vai se defender. Agora, quem te ama, ele é menor do que o outro, né? Por exemplo, se você pegar o auxiliar de escritório, ele é menor do que o administrador. O auxiliar de enfermagem é inferior ao enfermeiro. O auxiliar de professor é inferior ao professor. O auxiliar de almoxarife é inferior ao almoxarife. O meio oficial, sabe assim, ele é inferior ao outro. Na nossa cultura tem essa ideia. Mas você já parou para pensar que quando uma pessoa está internada na UTI, se a enfermeira, que é quem o auxilia, não cuidar dele, ele morre? E ela é a auxiliadora dele. Já parou para pensar que se o chefe do restaurante estiver cozinhando e os auxiliares dele não fizerem nada, ele não serve ninguém? Você já parou para pensar que em toda situação que você conseguir, olha só, se você tiver um ônibus, se o auxiliar do ônibus, que é o motorista, não dirigir, você fica parado no mesmo lugar. Seja lá quem for o auxiliador, o ajudador, o meio oficial, o trabalho dele às vezes é mais fundamental do que o do principal, porque se ele não faz, não acontece. É muito importante que você entenda isso, porque essa palavra, ela tem um significado muito importante. Essa palavra específica, exer. Porque diferente de auxílio e ajuda de maneiras comuns e de maneiras banais, essa palavrinha que Deus usou para falar da mulher, ele repete ela em alguns lugares. Essa palavra ela vai se repetir, por exemplo, vamos lá, em Gênesis, 2 vezes, no capítulo 2, quando ele vai criar a mulher, ele fala sobre a auxiliadora 2 vezes, ele fala Ezer e Ezer. Fora isso, ele vai aparecer uma vez em Êxodo 18, quando Moisés vai se referir ao próprio Deus, e ele fala que Deus os auxiliou. Depois disso, ele vai aparecer 3 vezes em Deuteronômio. As 3 vezes, Moisés não está falando de ninguém que não o próprio Deus. E ele está falando que Deus é o socorro, Deus é o auxílio e Deus é a ajuda. Depois disso, ele vai aparecer 11 vezes nos Salmos, a maior parte deles Salmos de Davi, onde Davi vai declarar que Deus é o auxílio e é o socorro bem presente. Nenhuma vez em Salmos ela fala sobre um homem, sobre socorro de ajuda de um para o outro, sobre você me dá uma mão aqui, me ajuda. Não. Todas as 11 vezes dos Salmos ele está falando sobre o socorro que vem de Deus. Depois disso ele vai aparecer em Isaías, Ezequiel, Daniel e Oséias, uma vez em cada. E as 4 vezes está falando de Deus. Essa palavra, no Antigo Testamento e no hebraico, ela só é usada em 2 situações. Quando fala de Deus e o socorro de Deus, ou quando ele fala que ele vai criar a ajudadora idônea do homem. É só nessas 2 situações. Ele não está usando uma palavra qualquer. Tem uma outra palavra para ajuda. Tem uma outra palavra para socorro. Me socorre aqui. Tem outra. Essa palavra que ele usa aqui, essa fidelidade, esse socorro bem presente, esse auxílio, só usa para Deus. Tanto que um dos nomes, uma das maneiras da gente glorificar a Deus é como Ebenezer. Ezer. Ebenezer. É isso, o Senhor socorreu. Pois é. Está falando de Deus. Deus usa uma palavra que é usada a Ele para falar sobre o ministério de serviço que a mulher vai prover. Isso é muito interessante da gente pensar. Não é uma palavra banal. Ela não é uma palavra que é usada de maneira tola na Bíblia. Daí que vem o interesse da gente saber alguma coisinha de hebraico, é para a gente achar esse tipo de coisa. Ele não usa para qualquer coisa. Não é socorro igual guincho, não é socorro igual de me ajuda aqui. Não. É aquele socorro que só pode vir daquele, se não vier daquele, não vem de ninguém. O socorro que a mulher pode prestar ao homem, só ela pode prestar, e se ela não prestar, ninguém mais vai prestar. Porque quando Davi fala que o socorro que Deus presta a ele é esse, Ezer, ele está dizendo que o socorro de Deus é único, e se Deus não o socorre, ninguém o socorre. Essa oposição que a mulher faz ao homem em amor,
Só a mulher dele pode fazer. A mãe dele não pode fazer por ele. A irmã dele não pode fazer por ele. A melhor amiga dele não pode fazer por ele. A namoradinha, a amante, qualquer coisa, não pode fazer por ele. Só a esposa é capaz de prover esse serviço. Esse socorro, esse auxílio, essa ajuda, só a esposa dele é capaz de prover para ele. Porque é só depois que eles dois se tornam uma só carne. Ela consegue entendê-lo de uma maneira como ela só se entende. E aí ela é capaz de fazer isso por ele. Porque enquanto ela não o entende, como ela se entende, ela não consegue amar e ser fiel da maneira que ela precisa. Logo, ela não pode promover esse socorro. Deus nos entende como só Ele entende. Por isso Ele é capaz de prover esse socorro para a gente. E isso vai além. Se nós olhamos o Novo Testamento, a gente vai perceber que esse auxílio, esse socorro, ele tem um símbolo no Novo Testamento. A mesma palavra, a mesma ideia, o mesmo conceito que é usado para a mulher no Antigo Testamento, dizendo que ela é a ajudadora idônea, o auxílio, o auxiliador, o ajudador, você vai encontrar em Jesus quando ele promete o Espírito Santo. Quando ele fala assim, olha só, mas o ajudador, o texto às vezes vai colocar como o consolador, mas a palavra é ajudador, o paráclitos, né? Essa palavra que está ali é a mesma ideia. Quando ele promove o Espírito Santo na vida do homem, ele está dizendo de alguma forma, é um símbolo, tá? É a mesma função da mulher na vida do marido. Efésios 5 vai falar que o homem é como Cristo. É o símbolo. O homem, dentro de um casamento, simboliza Cristo, sendo o cabeça da igreja. Não é isso? A gente conhece esse texto. Muito bem. A mulher, dentro desse casamento, o símbolo dela é o do Espírito Santo, o ajudador. E o que o Espírito Santo faz por nós? Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. A mulher, como a ajudadora idônea do homem, vai ajudar o homem nas fraquezas dele. Naquilo que ele não é capaz de resolver, ela é o socorro fiel que ajuda ele a ser capaz de resolver. Quando a gente olha em Lucas 1, quando fala sobre o Espírito Santo conversando com Maria e o nascimento de Jesus, vai mostrar como o Espírito Santo enche a pessoa e o incentiva para o exercício ministerial, incentiva ele à fé, incentiva ele ao trabalho para Deus. Qual é a função de uma mulher como auxiliadora idônea? Se não usar a vida dela para abençoar o seu marido e incentivá-lo no serviço ao Senhor. Essa é a função de uma mulher. Quando a gente olha o Espírito Santo em João 14, 26, vai dizer que ele é um instrutor e um ensinador amoroso. A mulher instrui e ensina em amor. Quando a gente olha Romanos 8, 14, mostra que o Espírito Santo é alguém que conduz amorosamente até Jesus. A mulher vai fazer esse papel nos filhos especialmente, mas no marido, como aquela pessoa que incentiva ele à vida de fé. Ele é o sacerdote do lar? É, mas lembra dos ajudadores? Quando a gente vê na Bíblia a vida dos sacerdotes em Levítico e nos outros textos, o sacerdote é aquele que oferece, mas quem prepara, quem ajuda, quem toca, quem canta, quem cria o ambiente, quem limpa, quem mostra que está tudo pronto para que ele possa exercer o ministério sacerdotal dele, são todos os ajudadores do templo. A função da mulher é essa no seu marido, olhar para ele e falar, vamos à igreja sim, vamos servir ao Senhor sim, vem aqui, vamos orar, me ensina isso daqui, me ajuda. Aí Paulo vai lá na frente falar que a mulher deve perguntar para o marido como se a mulher fosse burra. Não é porque ela é burra, é porque ela precisa esforçar o marido dele a continuar estudando a palavra de Deus. Leva os desafios para ele. Pois é, essa é a ideia. Ela não é burra, ela exerce o ministério do marido. Você é o sacerdote desse lar, vem aqui me ensinar. Não, mas procura, não, vem aqui me ensinar, se vira. Não sabe? Vai aprender, depois você volta e me ensina. Vai exercer o seu ministério. Eu vou te incentivar a isso, eu vou te conduzir dessa forma. Então a gente pode olhar em vários lugares onde o ministério do Espírito Santo é um ministério que conduz, é um ministério que abençoa, é um ministério que nos leva em direção a Deus, é um ministério que nos corrige, é um ministério que nos convence do pecado, do erro, do juízo. Qual é o papel da mulher como opositora fiel dele? É fazer exatamente essas mesmas coisas. Olha só, agora te parece que a ajudadora e auxiliadora é uma cidadã de segunda classe? Ele está te comparando e usando as mesmas palavras do Espírito Santo. Não é uma coisa de segunda classe.
Não é uma coisa menor, não é uma coisa menos importante, é uma coisa absolutamente fundamental. Não é para você se encher e se achar melhor, não é isso. Lembre-se que o marido é o cabeça do casamento como Cristo. E Cristo e o Espírito Santo são equivalentes. Então não é para você se achar mais, mas não é para se achar menos. A função e o papel, ele é absolutamente claro. Olhe para a ação do Espírito Santo, olhe para o que você deve fazer. E olha como isso é impressionante. Quem ora por nós? Quem ora por nós é o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo ora por nós porque não sabemos como convém orar, não é isso que o Espírito Santo fala? Ou do que a palavra de Deus fala? Muito bem, se não é o Espírito Santo agindo na nossa vida, a nossa oração a Deus, ela não funciona. Sabe o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 3? Que se o homem não trata a sua mulher, que é um símbolo do Espírito Santo na vida dele, com o zelo e com o amor, igualzinho ele manda você não entristecer e não tratar mal o Espírito Santo, a sua oração é interrompida, homem. Se você não trata a sua mulher com o zelo e o cuidado devido à sua esposa, a sua oração é interrompida. Por quê? Porque da mesma forma ele está simbolizando, olha só, o Espírito Santo, quando ele é entristecido e quando ele é ofendido, ele não ora por você, a sua oração não é ouvida. Da mesma forma que a mulher deve olhar o seu marido e olhar para ele e enxergar Cristo na vida dela, e olhar para ele e buscar Cristo na vida dela, e olhar para ele como o exemplo de Cristo na vida dela, o homem deve olhar para a esposa e olhar como o Espírito Santo na vida dele, buscar o auxílio, o socorro e o consolo que ela pode oferecer na vida dele. É assim que um homem e uma mulher sabem os seus papéis. E quando você tem Cristo na casa e o Espírito Santo na casa, esse casamento não falha. Esse casamento não falha. Esse casamento não erra. Esse casamento não se perde. Esse casamento ele não pode ser atacado, porque Cristo está no lar e o Espírito Santo está no lar. É assim que Deus quer que a gente viva as nossas uniões e os nossos casamentos. É assim que Deus quer que a gente construa família. É uma família onde Deus coloca Cristo e o Espírito Santo ali dentro. O homem vai se zelar, ele vai se esforçar, ele vai buscar, ele vai se enxergar, ele vai olhar no espelho e vai buscar Cristo nele. Ele tem que imitar o comportamento de Cristo. O comportamento do sacrifício, o comportamento do amor, o comportamento da mansidão, o comportamento do ensino, o comportamento daquele que carrega o fardo, o comportamento daquele que se nega, o comportamento daquele que morre para proteger, o comportamento daquele que morre para santificar, o comportamento daquele que é o sacerdote. Esse é o cara que ele vai olhar para Cristo e vai imitá-lo. É assim que eu quero ser. E a mulher vai olhar para o Espírito Santo. Eu conforto, eu consolo, eu corrijo, eu ajudo, eu indico, eu incentivo, eu abençoo, eu intercedo. Essa é a função da mulher. Não adianta, o casamento não vai funcionar enquanto a mulher buscar ser ela aquele que se sacrifica. Ela não pode se sacrificar. A função de sacrificar é do marido. Ela não pode se negar e deixar que ele viva. Não é a função dela, é a função do marido. Ela não pode querer assumir o protagonismo e resolver todas as coisas, tomar todas as decisões, falar tudo o que tem que ser feito. É ele quem vai ter que fazer isso. Ela tem que ser o Espírito Santo, agindo dentro dele e ajudando ele a tomar a melhor decisão, a fazer a melhor coisa e tendo a coragem de se levantar e falar quando ele for tomar a decisão errada. Isso está errado. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. O Espírito Santo não faz isso na sua vida? Quando você vai tomar uma decisão errada, uma decisão imprudente, quando você vai tomar uma decisão, não deveria... Não é assim. Isso desagrada a Deus. Isso ofende a Deus. Não é assim que se faz. Vai se converter. Vai mudar-se de vida. Levanta e faz agora. Não é assim que o Espírito Santo faz no seu coração? Pois é, esposa. Faça isso com seu marido. Mas sempre que o Espírito Santo faz isso na sua vida, você sente o amor de Deus derramado em você, e você sente o carinho de Deus derramado em você, e você sente a comunhão de Deus na tua vida. Esposa, você precisa aprender a se opor ao seu marido como o Espírito Santo se opõe à sua vida. Fazendo que quando você disser não para ele, ele precisa sentir que esse não é em amor, que esse não é em fidelidade, que esse não, ele é querendo o bem dele. Ele precisa enxergar nisso, porque o Espírito Santo age assim na sua vida. E você precisa agir na vida do seu marido, como o Espírito Santo age na sua vida. É assim que a gente constrói um casamento de sucesso. Um casamento que
que vai funcionar, ele vai funcionar dessa maneira. E aí quando a gente lê esses textos e a gente entende dessa maneira o que Deus criou para ser o homem e a mulher, Efésios 5 ganha uma nova leitura e ele fica muito mais fácil de ler. Muito mais simples de ler. Porque quando você lê Efésios 5, eu nem vou entrar muito em Efésios 5, porque Efésios 5 é bem conhecido, mas eu só vou passar por ele, tá? Efésios 5, ele vai dizer assim, ó. Mulheres, cada uma de vocês sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido, versículo 22, tá? Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Olha só como submissão, no sentido do auxílio, no sentido da oposição fiel, ganhou um novo significado. Você não está debaixo do pé dele. Você não é o cidadão de segunda classe. Você não é aquele bicho que foi criado para ele ter um outro bicho. Não é isso. Olha só, você auxilia ele como o Espírito Santo faz com o homem, com você. Faz a obra de Cristo na tua vida. Pois é, você é essa mulher. Seja como o Espírito Santo é na vida dele. Não é se ponha debaixo dele. Não é obedecer ele em tudo, porque a sua função é se opor a ele. Mas aprenda a amá-lo e então se opor. É uma nova maneira de você ler essa submissão. É debaixo da direção dele? Sim. É debaixo da condução dele? Sim. É debaixo da liderança dele? Sim. Porque a mulher deve se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Nós nos submetemos a Cristo. Nós obedecemos ele, nós seguimos ele. Mas olha só, Cristo não falha com a gente, ele nos leva por caminhos errados. Se o seu marido te levar para um caminho errado, você precisa lembrar que ele precisa ser como Cristo, se opondo em amor. Por isso esse em tudo significa que você deve ser submissa ao seu marido, desde que ele seja o exemplo de Cristo. E se ele não for o exemplo de Cristo, volte à função original, seja opositora fiel e leve ele a aparecer com Cristo novamente. Essa é a sua função. Santifique o seu marido. Santifique o seu marido. Santifique a sua casa por meio de abençoar a vida do seu marido. Aí depois a gente vai ter só 9 versículos falando para o homem o que ele deve fazer. Olha como isso é injusto. São só 3 versículos falando para a mulher. 9 falando para o homem. E ele fala mais ainda sobre amar. Ame a sua mulher, ame a sua mulher, ame a sua mulher, ame a sua mulher, ame a sua mulher. Olha só, marido, acho que você precisa amar a sua mulher. Deus está mandando. Porque se você não amar a sua mulher, quando ela se opor em amor, você não vai entender. E aí você vai achar que é pegação de pé. E aí você vai achar que ela quer ser o mal. E aí você vai achar que ela só quer reclamar. E aí você vai achar, meu Deus, que mulher é essa que você me arrumou? E aí você vai achar que ela só quer saber de te estressar. E que ela não te dá um segundo, que ela não te deixa descansar. Olha só, enquanto você não obedecer a ideia de ame a sua esposa, como Cristo ama a igreja, você não vai conseguir entender a oposição fiel que ela vai te fazer. O dia em que você aprender a entender e a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, aí você vai aprender a entender a oposição que essa esposa vai fazer para você. O dia que você amar a igreja amar a esposa como Cristo ama a igreja, aí então você vai entender o seu papel. E aí então ela vai exercer o papel dela em perfeição. Aí então a garantia de que seu casamento vai ser feito com sucesso vai acontecer. Aprenda a confiar na pessoa que está do teu lado. Aprenda a confiar na instrução dessa pessoa. Aprenda a olhar para ela dessa forma, como se ela é um tipo, um símbolo, uma forma, uma maneira de Deus te ensinar quem é o Espírito Santo. Ela não é o Espírito Santo, mas ela representa. Assim como você não é Cristo, mas você deve representá-lo. Essas são as ordens dadas por Deus. Sejam eles. Porque daí o seu filho e a sua descendência vai ser educada dentro de um lar onde Cristo e o Espírito Santo trabalham em harmonia para edificar ele. Olha que ideia fantástica de criar um lar. Como que uma família dessa pode dar errada? Em submissão a Deus,
Cristo e o Espírito Santo formam você, um pecador, em alguém resgatado e regenerado. Em submissão a Deus, aquele que representa Cristo e aquela que representa o Espírito Santo formam filhos para a glória de Deus. É assim que a família funciona. É assim que ela deveria funcionar. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, nós queremos, nesse momento, agradecer pela Tua palavra, agradecer pela Tua instrução, agradecer pelo Teu ensino, agradecer pela Tua misericórdia, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E por meio de símbolos e por meio de exemplos, nós podemos compreender um pouco mais do plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós podemos entender para aquilo que nós fomos feitos e entender em alegria que não fomos feitos um maior que o outro, que não fomos feitos um superior ao outro, um mais importante que o outro, mas nós somos feitos para nos complementar, para cooperar, para ajudar e para representar o Teu reino aqui nessa terra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos mulheres que a cada dia se esforçam para ser essa oposição fiel. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque essas mulheres entendem e buscam compreender a cada dia mais qual é a função que o Senhor deu para cada uma delas e busca, Pai, da maneira diligente, da maneira que te agrada, da maneira que edifica, ser mais e mais representantes do Senhor na vida do casamento, Senhor. Nós queremos, Pai, te pedir em nome de Jesus que o Senhor trabalhe na vida dessas mulheres, que o Senhor visite, Pai, o coração delas, para que elas possam compreender a melhor maneira, Pai, de ser a opositora fiel, de ser o socorro, o auxílio, a ajuda, a oposição, mas uma oposição em amor, Senhor. Que a cada dia elas possam entender e executar esse papel com maestria e com perfeição, porque seguidos e dirigidos pelo Teu Espírito, elas sejam capacitadas a exercer esse ministério. Que elas possam, Pai, entender e amar e se alegrar em compreender que o ministério delas é tão fundamental quanto qualquer outro ministério dentro do reino. Elas não são menores, elas não são menos importantes, elas não são secundárias. Não importa, Pai, o que o mundo fale, que em nome de Jesus elas tenham a convicção e a certeza de que elas são fundamentais para um casamento e para uma família de sucesso. Dá, Senhor, o entendimento, a compreensão e a alegria para que elas possam seguir a cada dia, buscando no exemplo do Espírito, no exemplo da palavra de Deus, viver a Tua vontade dentro desses lares e que elas possam ser instrumentos Teus para a santificação das suas casas, para a educação e instrução dos filhos, para a santificação e bênção dos seus maridos. Aquelas, Pai, que têm maridos que ainda não são crentes, que em nome de Jesus elas possam exercer esse ministério de fidelidade dentro de suas casas, ser o testemunho vivo do Senhor, e por meio delas, Pai, esses maridos possam encontrar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor visite esses lares, que o Senhor visite essas casas, que o Senhor visite esses casamentos e essas famílias, que o Senhor ensine, Pai, que essas mulheres e esses maridos podem sim, Pai, ter casamentos de sucesso, famílias vitoriosas, para a honra e para a glória do Teu nome, enquanto eles imitarem o Senhor e enquanto eles aprenderem em Cristo e no Espírito Santo como conduzir os seus casamentos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrame a Tua paz sobre o coração deles, para que em cada dia, nos conflitos, nas dificuldades, nas ofensas, nas dificuldades do dia a dia de um casamento que existem, e nós sabemos disso, eles possam se lembrar de Cristo, do Espírito Santo e das suas funções dentro daquele lar. Que eles possam, Pai, trabalhar as dificuldades com a alegria de quem tem certeza de que está num ministério santo, está no ministério mais fundamental da igreja, que é a família, Pai. Nós somos feitos de família e te pedimos, Pai, que as famílias da Tua igreja sejam abençoadas em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelas nossas famílias, para que elas sejam exemplos nas suas comunidades, Pai. Que por meio da dinâmica, que por meio da bênção que acontece dentro dos nossos lares, que pela presença do Senhor em nossas casas, nós possamos testemunhar aos nossos vizinhos do amor que existe, da alegria que existe e da perfeição que é uma família viver debaixo da vontade de Deus, Senhor. Usa, Pai, a cada um de nós, mas usa-nos como famílias para testemunhar e para pregar o Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos ser instrumentos da Tua graça, que nós possamos ser instrumentos da propagação do Teu Evangelho, da expansão do reino e da Tua glória, Pai. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.